Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos. Estamos caminhando para o final desse Evangelho, que tem 16 capítulos. Hoje iniciamos um novo capítulo, capítulo 14. Então eu espero que a sua Bíblia esteja aberta e espero que você possa acompanhar conosco agora a leitura do primeiro trecho, do primeiro parágrafo, compreendendo os versículos 1 até o versículo 9. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, à traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Caminhamos aqui no capítulo 14 para os momentos finais que antecedem o sacrifício de Jesus na cruz. Os momentos finais que precedem a cruz. Jesus estava já nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, na verdade. Estamos aqui provavelmente já nos momentos que antecedem a quinta-feira, mas Marcos faz uma pequena pausa e retorna para um evento que na verdade aconteceu no sábado anterior, quando Maria o tinha ungido. Mas Marcos primeiro faz o marco aqui do momento em que eles estão em termos cronológicos. Dali a 2 dias, nós estamos aqui provavelmente no final da noite de terça-feira. Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festa dos pães asmos. Na verdade, a festa dos pães era um evento que se seguia à Páscoa, eles emendavam, e muitas vezes os 2 eventos eram chamados de um mesmo nome, ou a festa da Páscoa ou a festa dos pães asmos. O fato é que Jesus está aqui há poucos dias, praticamente 48 horas do momento em que ele seria preso, e todo aquele transcurso da sua prisão, do seu julgamento começaria. Mas Marcos, antes de continuar e antes de progredir no seu relato dos fatos, ele retorna a um momento memorável, a um momento singular que aconteceu justamente no sábado antes da entrada triunfal de Jerusalém. O texto diz então no verso 3, estando ele em Betânia. Betânia era uma pequena vila que ficava nos arredores de Jerusalém, caminho de Jerusalém. Jesus certamente passou ali para pernoitar antes da sua entrada triunfal e para visitar seus queridos amigos, dentre eles aqui Simão o leproso, que é mencionado, e também os conhecidos Marta, Maria e Lázaro, os irmãos que eram muito amigos de Jesus. E Marcos lembra de um evento singular. Ele fala o seguinte: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro.
Essa mulher, nós sabemos, com a informação do Evangelho de João, era Maria, irmã de Lázaro. Maria era uma discípula, Maria era uma ouvinte assídua de Jesus. Todas as vezes que Maria é mencionada, ela está lançada aos pés de Jesus, era muito próxima dele. Alguns autores até chegam a questionar se justamente por ser ouvinte assídua de Jesus e por estar sempre a seus pés, se ela não teria ouvido e estava aqui então fazendo algo porque percebia que os dias de Jesus estavam se aproximando do fim. Mas o fato é que ela traz um perfume caríssimo. Esse vaso de alabastro é provavelmente um vaso feito de gesso, todo enfeitado para guardar algo precioso. Esse perfume aqui realmente era algo especial, extraordinário. Muitos tinham o costume de guardar perfumes assim e de guardá-los para um momento em que precisassem desprender talvez uma quantia por algum motivo, e eles eram então vendidos. Algumas pessoas tinham essas especiarias ou para uma ocasião especial, como parece ser o caso aqui, ou para como uma espécie de poupança, como uma maneira de investir em algo para que num momento propício pudesse ser vendido e o dinheiro então usado para alguma coisa. O fato é que Maria coloca em seu coração que a ocasião especial pedia um gesto especial. A ocasião grandiosa, a proximidade da morte de Jesus, pedia também um ato grandioso, um ato de amor grandioso. Nós já estudamos esse texto, esse mesmo trecho, no Evangelho de Mateus. E aquilo que Jesus diz no final desse trecho aqui é verdade. Esse evento tão singular, essa demonstração tão maravilhosa de amor é contada todas as vezes que a história de Jesus é lembrada. Ela é contada como parte da tradição, da história da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Aqui nós vemos a descrição então desse evento singular. Ela derrama esse perfume. Alguns textos dizem que foi na cabeça, outros no pescoço, outros aos pés de Jesus, mas não há nenhuma discrepância aqui. O fato é que, como havia muito perfume, certamente ela começou a derramar a partir da cabeça de Jesus, e esse unguento, esse perfume foi se espalhando pelo corpo, não é? Ou talvez ela tivesse quebrado a ponta do vaso e ela foi então espalhando pelo corpo de Jesus, num ato que é ao mesmo tempo de preparação e também de adoração. Jesus certamente era digno de que se derramasse sobre ele e por ele algo tão precioso, porque algo ainda mais precioso seria derramado por nós, o seu sangue. Algo ainda mais precioso seria, nas palavras do próprio Jesus, quebrado por nós, que é o seu corpo, partido por nós, como ele diz lá no momento da ceia. Mas aqui, algo diferente também aconteceu. Enquanto no coração de Maria, ela estava fazendo algo que expressava todo o seu amor, todo o seu carinho pelo Senhor Jesus. Talvez num ato de retribuição por tudo aquilo que ela já tinha ouvido, por toda a atenção que o Mestre havia lhe dispensado, por todos os momentos preciosos que ela havia passado na presença de Jesus, ela derrama esse perfume, talvez como se estivesse a derramar o seu próprio coração diante do Senhor. Mas os discípulos ficam indignados, não todos, certamente aqui chefiados por aquele que haveria de ser o traidor, Judas, que era também responsável pela contabilidade dos discípulos, e um dos trechos de outro evangelho dizem inclusive que talvez o próprio Judas estivesse de olho nesse dinheiro para se apropriar dele. Ele lidera aqui os outros discípulos numa atitude de reprovação
de Maria, do seu ato, não é? Por que esse desperdício de bálsamo, diz o versículo 4? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Eles estavam preocupados com outras coisas e algo aqui tira a atenção, desvia a atenção deles, porque eles estavam olhando aquilo que era aparente. Eles estavam olhando para aquilo que estava apenas visível aos olhos, mas Jesus conhecia o coração de Maria. Jesus conhece o coração daquele que o adora verdadeiramente. Jesus conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração e de nossas ações quando as fazemos por amor a Jesus. E Jesus então repreende os discípulos: não a molestais, deixem que ela faça isso. Jesus percebe o coração de Maria, certamente contrito, derramando em amor, e num ato de amor ela derrama esse perfume caro. Poderia custar muito dinheiro, mas mais que isso, era na verdade a expressão de um amor verdadeiro, sincero, que Maria nutria para com Jesus. Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus mais uma vez aproveita para dizer que logo, logo ele não estaria com eles. Maria certamente sabia disso, e ela faz um gesto, ela derrama esse perfume num gesto de amor, de adoração e de preparação. Talvez porque ela até soubesse que não teria mais essa oportunidade. O nosso autor, o William Hendrickson, aponta para esse fato. Talvez ela entendesse que aquele momento era tão singular e seria um dos últimos em que ela teria oportunidade de expressar isso. Ah, meus queridos ouvintes, quanta gratidão havia no coração de Maria. Jesus havia ressuscitado seu irmão, Jesus era amigo deles. Quanto tempo Jesus tinha gastado especificamente com eles, quantas noites juntos eles tinham passado ali em sua casa quando eles acolhiam o Mestre, e o seu coração, cheio de gratidão, cheio de amor, retribui num gesto singular de um amor extraordinário que ela nutria pelo Senhor Jesus, e então ela derrama esse perfume, e Jesus relata, Jesus marca esse momento dizendo: o que ela fez foi algo extraordinário, e isso será lembrado todas as vezes que o Evangelho for pregado. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que coisas que para nós são expressão de sacrifício, nosso serviço, nossa obra, são registradas por Ele. Eu fico aqui a lembrar também de um texto muito especial que está lá no final do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 diz assim: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a vossa obra, não é vã no Senhor. Deus reconhece, Jesus sabe. Às vezes podemos não ter o reconhecimento das pessoas. Às vezes, como foi o caso dos discípulos, podemos até sofrer algum tipo de retaliação, de reprovação. Mas o Senhor Jesus, para quem fazemos e para quem devemos fazer a obra, Ele conhece e Ele reconhece. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Marcos no nosso próximo encontro. Até lá. Que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.